Nossa mensagem está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7. O título dado pelo autor dessa tradução, ele intitula A Bondade de Deus para Conosco. Nós vamos orar e depois nós vamos ler a Bíblia e pregar de forma que você possa ser dirigido pelo Espírito Santo a atender a sua necessidade com aquilo que vai ser pregado. Pai querido, pedimos perdão dos nossos pecados e pedimos que o Senhor fale conosco de forma precisa, de maneira que a Tua palavra edifique o nosso espírito, ela possa sarar os conflitos da alma e também curar o nosso corpo. Que seja a força para vencermos as batalhas que temos durante a semana. Fala que nós precisamos, não que nós queremos, pois aqui estamos anunciando um reino que é eterno, que jamais terá fim. Por isso nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate a porta se abre. Presta muito bem atenção, irmão. Se tem uma coisa que o brasileiro sabe é pedir. Eu sei que você também pede coisas para Deus. Não é verdade, irmãos? O pedir é importante, porque Jesus, Deus, Ele não pode fazer nada na nossa vida que a gente não peça a Ele. Mesmo que Ele saiba da nossa necessidade, Ele precisa, como entre aspas, uma autorização para entrar na tua vida e fazer alguma coisa. Veja o cego de Jericó. Ele está lá com os olhos vazados, com uma venda nos olhos. Jesus sabe que ele era cego, Jesus é onisciente, sabe que ele estava clamando por Jesus, porque ele reconhecia que ele era o Filho de Deus, que ele veio para dar vista aos cegos, e Jesus para a caminhada com os gritos do cego de Jericó. Jesus manda chamar o cego, mas Jesus não cura o cego, até que ele peça para o cego curar. Ele diz então: o que você quer que eu te faça? E o cego fala assim: eu quero ver. Os mudos, o pai falou por ele. As crianças, o pai e a mãe falou por ele. As crianças não podem falar, não têm consciência do que é buscar Deus e correr atrás. Mas a mulher Ciro-Fenícia, ela corre atrás de Jesus, ela faz o papel, ela é a porta-voz daquela criança. E diz assim: minha filha está terrivelmente endemoniada, ela vai morrer se o Senhor não curar. Então você precisa pedir. Outra coisa, você tem que pedir para a pessoa certa. Tem gente que ora assim, eu não estou gozando nem menosprezando, mas eu estou te ensinando. Jesus, abençoa o meu dia, e não vai acontecer nada, porque Ele não vai abençoar seu dia. Porque Jesus disse assim: se você quiser, peça ao meu Pai, peça em meu nome. Amém? Se você quiser, reúna 2 ou 3 pessoas. Quanto mais pessoas tiver concordando na oração, melhor. Por que as pessoas colocam o nome do doente no WhatsApp e de repente ele é curado? Porque tem um monte de gente orando e até quem não ora concorda, coloca amém. E você pode ver a maioria das pessoas que você coloca no grupo do WhatsApp, dali a pouco está curada. Mas você não pode pedir para Jesus. Porque a função de Jesus, irmãos, é criar um caminho que estava rompido entre nós e Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus. Então ele ensina em João, capítulo 14, capítulo 10, ele ensina: quer pedir? Peça a Deus. Como é que ele ensinou você a orar? Qual é a oração que Jesus ensinou? Como começa a oração que Jesus ensinou? Pai Nosso. Jesus, ele respeita a hierarquia do céu. Ele é o Pai dele. Então, o Pai dele, ele faz em nome de quem? De Jesus. Você tem que pedir com fé, né? E fé é uma coisa que você só tem quando você ouve a pregação da palavra de Cristo.
O grande problema nosso de muitas vezes nós somos viciados a crer no pregador. Olha, vai vir um pregador não sei da onde e ele tem aquela, irmãos, às vezes é só propaganda. E você não sabe o que corre nos bastidores ali. Muitas vezes você tem que tirar esse negócio, irmãos. Você tem que ter fé na Bíblia. Terça-feira não preguei, pregou o Gildo. Quinta-feira pregou o Edson. Ontem pregou o Gildo. Hoje estou pregando. Preguei de manhã, estou pregando agora. Talvez terça-feira não seja eu. Mas você tem que aprender a ter fé na palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir o quê? A pregação da palavra de Deus. Aquela que sai do altar. Aquela vai produzir uma palavra rema, no qual você vai se pegar naquela frase, ou naquela palavra, ou naquele assunto, e vai resolver. Quantas pessoas me dizem assim, pastor, minha família pegou Covid, mas domingo à noite o senhor pregou, eu peguei aquela palavra ali, estamos tudo bem em nome de Jesus. Porque você ouviu, produziu fé, e aquela fé fez você pedir em nome de Jesus, para Deus, e Ele concedeu aquilo que você necessitava. Sem ouvir a palavra de Deus, não tem condição nenhuma de você nem pensar, nem sonha. Você precisa pedir, e você precisa pedir com fé, e você precisa pedir para a pessoa certa. Você precisa pedir. E você tem que pedir insistentemente. Por quê? Para mostrar para você mesmo e para Deus que aquilo que você está pedindo é uma necessidade e não uma futilidade. Por isso ele ensina. Havia numa cidade um juiz iníquo, ele não temia Deus. Mas havia também uma mulher que precisava resolver uma situação. Essa mulher, ela todo dia estava na porta do juiz pedindo para resolver a causa dela. Até que um dia o juiz disse assim, olha, eu não temo a Deus, mas essa mulher está na minha porta todo dia pedindo. Se eu não resolver a causa dela, ela não vai me dar sossego. Então ele resolveu a causa dela. Ele disse assim, se o juiz iníquo, com a insistência, abençoou aquela mulher, imagina Deus que é justo e te ama. Na insistência, Ele não vai te abençoar. Está entendendo, irmãos? E você precisa entender que esse Deus, Ele tem uma identidade. Ele é o Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e Ele criou a humanidade, o primeiro casal, macho e fêmea, Adão e Eva, do qual todos nós descendemos. Ah, pastor, mas eu não sei não, porque existe tanta gente diferente, existe o negro, existe o branco, o suíço que é vermelho, parece um presunto, existe a raça amarela. Irmãos, fica tranquilo. A raiz da palavra Adão quer dizer vermelho, e do ruivo, do vermelho, se tira qualquer outra raça. Deus sabe o que faz. E você precisa entender que a Bíblia, talvez você não compreenda ela tudo, mas a ciência não pode deturbar aquilo que está escrito aqui. Você vai na faculdade e vão dizer para você, olha, aqui nós somos ciência, a gente é baseado em evidência. Então o homem veio do macaco, conversa fiada. Tem mais evidência de que o homem veio de Adão e Eva do que o homem veio do macaco. É uma mentira que eles contam por pura vaidade. É uma questão, né? É uma questão marxista que se prega na escola. Nós temos muito mais prova que a Bíblia é verdadeira do que a conversa fiada. Quando alguém disser para vocês, fala assim, ó, professor, e o elo perdido, como é que fica? Ele vai cair das pernas, porque não existe nenhum ser que se transformou em outro, que achou-se prova que um dia uma ameba que estava na água, ela virou um peixe sequer. Peixe gera peixe. Uma ave gera outra ave. Você pode até criar espécies novas, né, como os cães. Hoje tem várias espécies, e você vai criando os cães, várias raças, mas um cachorro sempre vai gerar um cachorro. Então você não pode, né, achar desculpa
na ciência para desacreditar naquilo que está escrito aqui. Outra coisa, o cientista não pode dizer que é verdade que o homem veio do macaco e que tudo aconteceu como eles pensam, porque eles não podem entrar no laboratório e provar. Evidência não é prova. Pode levar você a fazer uma investigação, mas quando você não reproduz no laboratório, você não tem prova. Então você precisa crer nesse Deus que fez os céus e a terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de José, Deus de Moisés, Deus de Josué primeiro e o último juiz Samuel, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus de Daniel, Deus de Zacarias, Malaquias, Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você precisa pedir também com paciência. Tem coisas que você, para receber de Deus, tem que remover outras. Tem sofá na tua casa lá? Tem geladeira? Quando você compra um sofá novo e as Casas Bahia disser que vai entregar no sábado, o que você tem que fazer? Você tem que dar um jeito no sofá velho. Porque não vai poder pôr em cima do outro. Ou você compra o sofá novo e coloca no quintal e espera alguém carregar o velho. Não, o velho você tira primeiro. Quando você espera no Senhor, tem bênçãos, não são todas, mas uma parte dessas bênçãos, você precisa remover o velho para colocar o novo. Por isso o Salmo diz assim: espere com paciência no Senhor. Enquanto você espera, Ele vai tirar o seu pé do charco de lodo e vai colocar um novo cântico na sua boca. Amém? Está entendendo, irmãos? É lógico, irmãos, que tem coisa que não é assim, que não funciona, o processo não é esse. Existem vários tipos de pedido e de bênção que eu preciso. Você precisa de emprego, você precisa de aumento de salário, ou talvez você precisa de trocar de carro, ou talvez até de comprar um carro, você precisa de uma vaga na faculdade, tudo isso tem um processo. Agora presta muito bem atenção, mais um aviso antes de eu andar nessa mensagem. Cura não é mágica. Cura não é encantamento. Quando você foi salvo, foi de graça, não foi? Toda a cura que recebeu foi de graça, não foi? O batismo do Espírito Santo que você recebeu foi de graça, não foi? A vida eterna em Cristo Jesus, quem vai subir aqui quando Jesus voltar? É de graça, não é? É de graça para nós, mas alguém pagou e caro. Quem pagou? Jesus Cristo. E o grande problema da igreja hoje, irmãos, é a gente achar que tudo é uma mágica. Por isso existe um monte de gente com um copo d'água em cima da mesinha, assistindo um programa de TV, achando que vai ser curado. É lógico, irmãos, que nós podemos fazer uma campanha e Deus pode abençoar uma água e através da água a pessoa pode ser curada. Mas não podemos tornar isso uma regra, uma doutrina. Achar que isso vai ficar valendo para a vida inteira. Numa situação, Jesus gospe no chão e faz barro com sua saliva e unta os olhos do cego. Num outro milagre, ele usa saliva e enfia o dedo na boca do gago. Mas os outros milagres, ele não fez nada disso. E você precisa entender que o milagre que você recebe é uma transferência. Fala transferência. Quando você pede para Deus em nome de Jesus, quando você pede insistentemente, quando você pede com paciência, o que ele faz? Ele pega a sua doença, faz ela viajar no tempo, há 2000 anos atrás, e vai lá aonde Jesus foi traído, com um beijo. Naquele momento ele é preso, amarrado, ele vai ser açoitado, ele leva chicotadas, ele leva soco, ele leva cuspida, bufetão, soco, pontapé, carrega uma cruz pesada, uma coroa de espinho e 3
escravos acabam de fazer o serviço pregando ele numa cruz. Ele pega a sua doença e coloca em Jesus Cristo. E ele sofre a doença que você estava sofrendo para você viver a cura dele aqui no ano 2021. Ô irmão, dá uma glória a Deus. Você quer coisa melhor do que essa? Você entendeu o que eu estou falando, irmãos? É uma transferência. E o grande problema, irmãos, da igreja muitas vezes pentecostal, é que ela fica pregando que existem pessoas que têm, é lógico que tem pessoas que têm dom de cura, e tem pessoas que são bons pregadores, e pelo seu carisma, eles até provocam fé no seu coração. Mas você tem que aprender, irmãos, que a fé, ela tem que ser depositada sempre no banco que tem segurança. Quando você deposita o seu dinheiro no Banco do Brasil, por pior que esteja a situação do Brasil, você sabe que ele nunca vai fechar, pela ligação que tem pelo governo com o Banco Central, e que aquilo, né, se fechar, é porque o Brasil inteiro quebrou. Então, o Banco do Brasil não quebra. Se você investe algumas ações nessa área, você sabe que você pode até perder um dia, mas sempre vai ganhar o resto. Mas quem teve dinheiro no Noroeste? Quem teve o dinheiro no Bamerinos? Quem teve dinheiro em outros bancos e lembra do Cominde? Quanta gente perdeu dinheiro com esses bancos? E muitas vezes você coloca a fé num missionário que você não conhece a vida dele. Ele veio até pregou bonito, mas depois... Então você tem que depositar a tua fé no lugar que você conhece, que você tem confiança. No altar da sua igreja, onde flui um rio de água viva, que você pode beber água com segurança, que vai ser bênção para a tua vida. O lugar que batiza os seus filhos, o lugar que te casou, o lugar que você recebeu o batismo com o Espírito Santo, o lugar onde o pastor sepulta as pessoas de idade que morrem, o lugar onde você tem plena confiança que você não vai se decepcionar. Talvez aqui não aconteça tudo que você espera que aconteça, mas você vê que não tem escândalo nenhum para a honra e glória de Jesus Cristo. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Presta muito bem atenção, irmãos. A questão de a gente buscar, a gente tem que aprender, irmãos, que buscar muitas vezes não é como a gente pensa. Eu lembro um dia que minha mãe, ela tinha uns problemas, ela sempre foi um pouquinho mais gorda, e teve uma época que ela tinha uns problemas nos pés, e o médico receitou para ela um tipo de calçado que precisava uma pessoa que lida com ortopedia, ela fazer um molde para depois poder fazer o sapato com o solado do jeito que ela precisava. E aí indicaram para ela uma fábrica de sapato em Rio Claro. E como eu fazia tudo nessa área, eu já levantava de madrugada, moleque de tudo, ia lá na fila do NPS marcar, às vezes posava na fila para poder marcar consulta para ela. Eu contei para vocês que ela tinha foco na cabeça. Então nós fomos em Rio Claro, eu pegava o trem de madrugada, ia lá em Rio Claro, descia do trem e andava lá quilômetros e quilômetros para ir na fábrica, batia na porta. Naquele tempo as indústrias funcionavam de sábado, batia na porta, fiz o pedido, volta semana que vem, não está pronto, volta semana que vem, não está pronto. Nós ficamos ali praticamente uns 6 meses pedindo. Toda vez que eu ia de trem, na volta eu voltava de carona. Até que um dia que eu fui lá bater na porta, o porteiro falou assim: deixaram aqui uma encomenda para você. Moleque de tudo. Eu peguei aquela encomenda, aqueles moldes, aqueles pés de madeira e levei para casa, levei minha bênção para casa. O grande problema nosso, irmãos, é achar que tudo é como miojo. 3 minutos está pronto. E não é verdade. Uma árvore em que a madeira dure anos e anos e anos e anos,
ela dura de 20 a 40 anos para ficar pronta, para ser cortada, e mesmo assim ela tem que ser tratada para poder ter o seu pleno uso. Se você quiser uma madeira que cresce fácil, você compra madeira de eucalipto. Leve que nem papel, parece isopor. Dá para você usar? Dá. Dura bastante? Não dura. Eu digo para você, as coisas de Deus são coisas grandes. E você tem que aprender a buscar com insistência. E não é trocando de igreja que você vai receber o milagre. É insistindo nas coisas que você vai conseguir. Amém, irmãos? E a questão de você bater para a porta se abrir. Irmãos, quando Isaac sofre aquela seca terrível em Canaã, que ele tem que se mudar dali porque a seca era terrível, e Deus fez isso com todos os patriarcas. Em vez deles pegar a herança cheia na mão e gozar do bem bom que os pais tinham, não, Deus fez eles viver pela fé. Quando Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus e foi para Canaã, ela estava queimada, estava seca. Ele disse assim: eu tenho dinheiro, vou para o Egito, me aguento lá uns tempos, quando voltar a chover eu volto. Fez uma burrada enorme, ganhou um presente de grego chamado Agar. Quando chegou em Canaã, tinha inimigos lá para ele expulsar. Quando Abraão morre, a mesma seca assola Canaã. Agora Isaac é obrigado a sair dali e vai plantar na terra dos filisteus. Ele chega na terra dos filisteus, ele vai desentulhar um poço que seu pai casou, um poço que seu pai tinha cavado. Os filisteus falam assim: esse poço aqui é nosso. Meu pai que cavou, não tem problema, é nosso. Ele não fez encrenca. Ele foi lá e cavou outro. Deu água, os filisteus tiraram dele. Cavou de novo, deu água, os filisteus tiraram dele. Cavou 4 poços, os filisteus tomaram. Quando ele cavou o 5º poço, ele desfrutou daquele poço. E todo mundo bebeu. E ele plantou na terra dos filisteus e saiu dali milionário. Sabe por quê, irmãos? Porque você tem que bater na porta da esperança, que não é a do Silvio Santos, não. É a porta da graça. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e sairá, e achará solução para os seus problemas, bênçãos para as suas vidas. Dá uma glória a Deus. No versículo 9, que eu não li no começo, diz assim: se um homem que tem um filho, e o filho pede um pão, ele não dá uma pedra, ele dá um pão. Se ele pede um peixe, ele não dá uma cobra, mas ele dá um peixe. E se esse homem é mau, ele está debaixo do pecado, mas sabe dar coisa boa para o filho, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Eu digo para você, irmãos, Deus tem coisa boa para dar. Se prepare, porque o céu está se abrindo e coisas grandes ainda vão acontecer em nome de Jesus Cristo. Pastor, as coisas estão difíceis. Eu não vou julgar você, se você é culpado porque as coisas estão difíceis. Às vezes a gente é culpado. Às vezes a gente está passando por tribulação porque é semente ruim que a gente mesmo plantou lá atrás. Mas às vezes a gente está passando por tribulação porque é Deus trabalhando na gente. E às vezes a gente está passando por tribulação porque o inimigo está armando armadilha para nós. Mas eu digo para você, fique firme, Deus é bom. E daqui a pouco você vai ver que Ele tem coisa grande para te oferecer, coisa maravilhosa para colocar na sua mão. E você vai desfrutar das ricas e preciosas promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, mas tem bênção que é difícil. Não tem bênção que é difícil. Deus não morreu, não colocou seu Filho na cruz, Jesus Cristo, porque tem coisa difícil. Tem coisa difícil da gente compreender. Mas toda sorte de bênção, Cristo já conquistou para nós e colocou nas regiões celestiais. E se você obedecer aquilo que for pregado aqui, tem bênção que você recebe hoje, tem bênção que é para amanhã.
Outra é para a semana que vem. Tem bênção que vai demorar alguns anos. Minha mãe esperou muito tempo para ser curada daquele foco na cabeça, mas foi completamente curada, nunca mais ela teve aquele foco na cabeça. E eu digo para você, tem bênção? Vai demorar um tempinho para você receber, mas pode ter certeza, irmãos, tudo que Ele prometeu na tua vida, Ele é fiel para cumprir, porque Ele é um Deus de promessa, mas é um Deus que cumpre a sua promessa. Amém?